Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para os nossos corações. Essa passagem está em 2 Reis, capítulo 5, vai do versículo 9 até o versículo 14. Só para a gente entender um pouco o contexto aqui da história, é o seguinte: Naamã, ele é o comandante do exército da Síria, tá? E ele tinha lepra. E aí ele ouviu dizer que em Israel tinha um profeta, um tal de Eliseu. E falaram que esse profeta poderia curá-lo. Então ele vai até lá em busca dessa cura, desse encontro com o profeta para obter essa cura. Vamos lá. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria restaurado. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como pele de uma criança e ficou limpo. Olha que passagem maravilhosa e muito interessante, porque a gente vive sem perceber essa passagem o tempo todo. Olha como é interessante. A gente está passando por um momento difícil, a gente está passando por uma tribulação, a gente está passando por uma doença, a gente está precisando de um milagre na nossa vida. Aí sabe o que acontece? A gente fica perdendo tempo imaginando como Deus vai agir na nossa vida. Como Ele vai agir na nossa vida para que aquele milagre aconteça na nossa vida. A gente fica preocupado com isso, com os rituais, como Deus vai agir na nossa vida para trazer aquilo que a gente espera. A gente fica preso a isso. E é exatamente aqui como Naamã estava. Naamã tinha toda uma expectativa. Não, ele vai me curar, porque Deus vai chegar através do profeta e vai colocar a mão em mim, ele vai fazer uma oração e eu vou me curar. Ele fica preso a isso. A gente fica preso a como Deus vai agir na nossa vida. E a gente não tem que ficar preocupado como Deus vai fazer a nossa cura, como Deus vai resolver o nosso problema, como Deus vai trazer aquele milagre para a gente. A gente só precisa de ficar preocupado com uma coisa: em cumprir com os mandamentos, cumprir com as ordens de Deus. Qual foi aqui a ordem de Deus que foi dada a Naamã? Vá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Ponto. Simples. O que a gente tem que entender é que quando a gente passa por uma situação difícil, precisa de um milagre, a gente não tem que ficar preocupado como Deus vai agir. A gente não tem que ficar pensando qual é a responsabilidade de Deus na nossa vida aqui. Mas a gente tem que pensar qual é a nossa responsabilidade. E aí a nossa responsabilidade não é algo direto sobre aquilo que a gente está passando. A nossa responsabilidade é com relação à nossa caminhada. A nossa caminhada com Deus. Qual é a nossa responsabilidade? Cumprir com os mandamentos, cumprir com tudo aquilo que o nosso Pai nos manda fazer. Entendem? Esse é o objetivo. Se a gente cumpre com o que Ele nos manda, o milagre vai acontecer. A nossa cura vai acontecer. O problema que está difícil de resolver, ele vai acontecer. A gente não vai nem saber como Deus resolveu aquilo na maioria das vezes, mas vai resolver. A gente tem que parar de ficar preocupado com como Deus vai resolver o nosso problema e pensar que a gente só tem que seguir o caminho dele e cumprir com os mandamentos, porque aí, do resto, ele vai resolver. Entende? E olha como é interessante aqui. Os oficiais falaram assim para ele: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Olha como é interessante, porque é exatamente isso. Como a gente fica preocupado como Deus vai fazer naquela situação, a gente acha que também a gente precisa de fazer algo extraordinário para Ele poder agir na nossa vida ali e trazer aquela cura.
E não! Nosso Pai, ele vai agir da forma dele, mas a gente só tem que se preocupar com o simples. Qual é o simples? Cumprir com os mandamentos. Seguir as ordens de Deus. Segue as ordens de Deus, que ele vai agir no tempo dele e da forma como ele precisa de fazer para poder resolver o nosso problema. Entendem? Que a gente tenha essa sabedoria de não preocupar como Deus vai resolver o nosso problema, mas simplesmente nos preocupar em continuar seguindo firme no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.